Hora de Aventura é uma animação popular que conquistou uma grande base de fãs de todas as idades. Embora seja conhecida por seu humor peculiar e narrativa lúdica, a comunidade de fãs criou várias creepypastas, histórias de terror, inspiradas nessa série tão querida. Uma das creepypastas mais conhecidas de Hora de Aventura é intitulada O Episódio Perdido. A história começa com um suposto arquivo de vídeo encontrado em um misterioso DVD. Esse episódio perdido é descrito como tendo uma aura sinistra e perturbadora, que não se assemelha a nenhum dos outros episódios do desenho. A história detalha que, no episódio perdido, Finn e Jake descobrem uma dimensão sombria e bizarra de OO, onde tudo é distorcido e os personagens têm aparências grotescas e assustadoras. Os diálogos são perturbadores e sugerem que os personagens estão lidando com problemas existenciais e medos profundos. Conforme a trama avança, coisas estranhas começam a acontecer no mundo real de quem assiste ao episódio. Relatos de pesadelos recorrentes, eletrônicos quebrados e até mesmo aparições fugazes de figuras sombrias são associados a quem teve a coragem de assistir ao episódio perdido. A lenda urbana afirma que o episódio foi criado por um animador perturbado que trabalhava na série e que foi demitido antes de sua conclusão, mas conseguiu inserir a animação inacabada em um dos servidores da emissora antes de sair. Como resultado, o episódio nunca foi ao ar oficialmente, mas circulou clandestinamente na internet, causando inúmeros efeitos negativos em quem o assistia. É importante lembrar que creepypastas são obras de ficção criadas pela comunidade online para entretenimento e provocar sensações de suspense e terror. A história acima é fictícia e não faz parte do enredo oficial de Hora de Aventura. No entanto, essas histórias contribuem para a rica cultura de fãs que se desenvolve em torno de séries populares como essa. Na história, o episódio perdido é descrito como uma fita VHS, o que aumenta o ar de mistério e nostalgia em torno dele. A fita não possui etiqueta ou qualquer indicação do seu conteúdo, apenas um rótulo com a palavra U escrito à mão de forma irregular, sugerindo que é uma versão alternativa e obscura do mundo conhecido pelos fãs. Quando alguém decide assistir ao episódio perdido, a fita começa com os créditos de abertura distorcidos e em preto e branco, em vez das cores vibrantes típicas da série. A música de abertura soa em uma melodia sinistra, ecoando de forma perturbadora. À medida que a trama se desenrola, eventos estranhos ocorrem no desenho animado, como personagens desaparecendo abruptamente e vozes distorcidas ecoando pelos cantos sombrios da dimensão alternativa. À medida que os minutos passam, a atmosfera do episódio se torna cada vez mais opressora e assustadora. Elementos conhecidos do mundo de Hora de Aventura são corrompidos e distorcidos, tornando-se visões sombrias e perturbadoras de si mesmos. As cenas parecem durar muito mais tempo do que o normal, deixando uma sensação desconfortável de ansiedade. Eventualmente, o episódio atinge seu clímax com um momento aterrorizante, no qual Finn e Jake encontram uma figura sombria e sinistra que se assemelha vagamente ao Rei Gelado. No entanto, essa figura é mais grotesca e assustadora do que qualquer coisa já vista na série. Após o episódio, a tela fica preta, e permanece assim por alguns minutos, seguida por uma imagem inquietante de uma caveira sorridente piscando rapidamente na tela. Algumas pessoas relataram que, após assistirem ao episódio perdido, começaram a ouvir vozes sussurrando em seus ouvidos, mesmo quando não estavam assistindo televisão. Apesar de todas as advertências e histórias assustadoras associadas ao episódio perdido, algumas pessoas ainda se aventuram a procurá-lo e assisti-lo na esperança de experimentar a emoção do medo e do desconhecido. Aqueles que ousam assistir ao episódio perdido são avisados de que podem desencadear uma maldição que os perseguirá para sempre. Novamente, é importante enfatizar que essa creepypasta é apenas uma história fictícia criada para divertimento e entretenimento. Ela não tem base na realidade nem faz parte do enredo oficial de Hora de Aventura. Apenas um conto sombrio para os fãs de horror e fãs da série explorarem sua imaginação.